Bom dia. Humildemente eu queria compartilhar algo com vocês hoje. Está na palavra de Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Jó. Você conhece Jó, né? Se você não conhece, você alguma vez já ouviu pelo menos falar o nome dele. Quando diz assim, esse rapaz tem uma paciência de Jó, né? Amém? Então você já ouviu de Jó, querendo ou não. Mas nesse momento eu queria ler com você o versículo base, que diz assim, como título da mensagem a gente tem, observaste o meu servo Jó? Né? Isso é Deus falando, e Deus pergunta para um certo indivíduo que você vai já saber quem é, e Deus pergunta assim, você observou o meu servo Jó? Diz assim, no versículo 1:11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Amém? Você pode ler de novo? Diz assim, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Amém? No capítulo, no ponto 1, você tem aí, diz assim, assim tudo é mais fácil. Fé, família e prosperidade. Amém? Eu pensava, eu dizia, o que eu vou botar como primeiro ponto, né? E aí me veio isso à mente. E assim, querido, tudo é mais fácil. Não tem quando alguém diz assim, eu tenho um dinheiro na conta, eu tenho um trabalho, eu tenho uma boa esposa, os meus filhos são exemplares na escola, são uma bênção, me obedece, eu consigo fazer isso. Aí você diz assim também, né, querido? Né? Assim tudo é mais fácil. Amém? Se você tem tudo isso, assim fica mais fácil, não fica? A gente não diz assim, com dinheiro tudo fica mais fácil, né? Até um certo ponto. Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos e ora comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, Deus, pela verdade do Evangelho, Senhor, que é o que nos põe no eixo, Senhor, que é o que nos traz, Senhor, de volta, Senhor, ao caminho onde devemos trilhar, Pai. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Fala ao nosso coração aqui nessa manhã, Senhor. Queremos colocar aqui as nossas coroas, Senhor, aos Teus pés, dizer que desde já não temos nada, Senhor. Somos apenas mordomos, Senhor, de tudo que Tu tem nos dado, Senhor. E entregamos tudo de volta a Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca no nosso coração, toca no meu coração, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, Jó, resumindo, Jó era um homem íntegro. Mas materialmente falando, ele era um homem
rico. Amém? Ele era um homem riquíssimo. A Bíblia diz que ele era o maior, né? Daquela parte ali do Oriente. A Bíblia diz aqui que ele tinha não sei quantos mil camelos, está escrito, jumentos e tudo. Naquela época, a riqueza não era baseada muito pelo dinheiro, querido. Hoje você mostra o seu net worth, né? Quanto que você tem na conta, quanto que você tem no banco, e aí diz assim, aquele fulano ali tem 2 bilhões de patrimônio. Aí você diz, nossa, ele tem muito dinheiro. Se você disser hoje assim, o fulano de tal tem 3.000 cavalos, você vai dizer, nem de cavalo eu gosto, né? Mas ele diz assim, ele tem 3 bilhões de dólares, aí, das verdinhas, a gente entende, né? Mas naquele tempo não tinha essa moeda, não tinha o Bitcoin ainda, não tinha o Benjamin Franklin, né? Não tinha o George Washington ainda, então tudo era baseado em patrimônios. E Jó era esse homem riquíssimo. E a Bíblia diz que, literalmente, era esbanjado aquela riqueza, através da vida dos seus filhos. Olha só, seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes. E convidavam as suas irmãs a comerem e beberem. E essas festas duravam dias, querido. Festa de judeu dura dias. Amém? Decorrido o turno dos dias, chamava Jó os seus filhos e santificava. E de madrugada oferecia holocausto. Olha só, Jó oferecia holocausto a Deus por seus filhos, com medo de eles terem pecado. Você está entendendo? Aqui diz assim, cara, Jó era fera. Mas aqui você já começa a entender a gravidade da situação, querido. Sabe quando a gente diz assim, a salvação é individual? Amém? Você não pode levar o teu filho para o céu. Você não tem poder de santificar ou de perdoar o teu filho. Mas Deus tem. Aí aqui parece que nada acontece, mas aqui já começa a gravidade da situação. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. A ideia não é que Jó não pecava, mas de que ele era moralmente e espiritualmente maduro e direito. Você diz assim, Jó então era uma pessoa perfeita. Não. Jó pecava, Jó era homem. A ideia não é dizer que ele era 100% perfeito, mas é que ele era um homem íntegro. Era um homem reto, era um homem moral, tinha princípios, agia em cima dos princípios. Tipo assim, você me deu algo, eu vou te retornar aquilo do jeito que você me deu. O Senhor disse para você, me dá aqui que eu vou te dar de volta, contanto você devolve aquilo conforme aquilo que foi combinado. Jó era esse tipo de homem. Ele não errava, ele não pegava a mais do que lhe pertencia de jeito nenhum. A Bíblia diz que ele era reto e íntegro nos seus caminhos. Era um homem admirado por Deus, querido. E aí no ponto 2 diz assim, a fé aprovada ou reprovada. E aqui começa toda a história. A vida de Jó foi uma vida de testes. Jó passou por testes, querido. E lá no final, eu já vou te falar o final da história. Você, não conta o final do filme. Eu vou te falar, né, porque o interessante é o meio, não é o fim. No final ele foi aprovado, mas ele foi testado. E o interessante é que às vezes a gente é testado também, querido. A pergunta é, nós somos sempre aprovados ou nós somos sempre reprovados? Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quem que veio? Então perguntou ao Senhor, o Senhor a Satanás,
de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha só, isso tudo aqui está se passando no reino celestial. Amém? Aqui tem várias linhas teológicas, querido, que não cabe a nós entrarmos nesse momento. Amém? Mas fique mais do que à vontade para chegar em casa e estudar. Mas nesse dia, a Bíblia diz que o diabo se apresentou diante de Deus, de intrometido, né? A Bíblia não diz que ele é o nosso acusador? Quando você é chamado à corte, né? Um dia eu tive um acidente de carro um tempo atrás, e aí já estava tudo resolvido, mas aí eu recebi uma carta para comparecer na corte. E aí eu cheguei lá e tinha uma mulher sentada desse lado e um homem sentado do outro lado, lá na frente. E um era o que defendia os pobres coitados, né? Vamos dizer assim. E o outro é o que estava encarregado de arrancar dinheiro dos pobres coitados. E quando eu sentei de um lado, quando eu vi quem era o lado do acusador, eu levantei e fui para o outro lado do defensor, né? Digo, eu vou sentar do lado do bem, né? Porque eu não vou ficar do lado do mal aqui. Aí eu levantei e vim para o outro lado aqui, sentei ali e digo, essa daqui é a que está defendendo todo mundo, né? Mas interessante é que tinha gente que chegava lá e não deixava a mulher falar. E aí, quando eles não deixavam ela falar, eles se davam mal. Aí eu dizia, rapaz, eu dizia, deixa a mulher falar por você. E aí o cara via e falava, e o juiz dizia, $500, um mês sem dirigir, não sei o quê. E todo mundo que ela falava se dava bem. Eu dizia, tá aí, ó, esse daqui é Jesus, o defensor. Mas a Bíblia diz que a gente tem o acusador, e nesse dia o diabo se apresenta diante de Deus. E aí Jesus diz, aí é o Senhor, diz assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? Você trouxe sua Bíblia hoje? Amém? Se você tem uma Bíblia, essa versão aqui é Almeida Revista Atualizada. Se você tem uma linguagem de hoje ou uma Almeida Atualizada, lê aí na sua versão para mim como é que está escrito. Você pode perguntar assim, Jonas, o que é de balde? Pelo amor de Deus. Eu limpo casa, eu sei o que é o balde. Agora, de balde. Mas lê aí. Lê na sua versão aí que está diferente da minha. O capítulo 1, versículo 9. E aí eu aproveito que você está lendo, eu vou beber água. A estratégia é essa. Amém? Pastor Marciano tem uma outra versão. Amém? Será que não é por interesse que ele é assim tão retinho, tão santinho? Ou talvez é porque ele não tem nada a perder. Tudo é perfeito na vida de Jó. Ele tem dinheiro, ele tem riqueza, ele tem 3 filhas bonitas, ele tem filhos, ele tem propriedade, ele tem um monte de gente trabalhando para ele. Dinheiro para ele não é problema. Vai ver que é por isso então, Deus, que ele te serve tão retamente. Acaso não o cercaste, concebe, ou seja, com riqueza, com prosperidade a ele, a sua casa e a tudo que tem, a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem.
e verás se não blasfema contra ti na tua face. Aí, querido, começa. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só, querido. Satanás apresentou uma queixa diante de Deus. E Deus vai e diz assim: então, está combinado. Vai lá e toca em tudo que ele tem. É como se hoje eu dissesse assim: beleza, vai lá, tira tudo. Acaba com todo o patrimônio dele, acaba com toda a riqueza, com todo o dinheiro, tira tudo, deixa ele só com o elástico da cueca. Mais nada. Bem rasgado para você entender, querido, aqui, bem simples. E aí Satanás diz assim: fechou. Era isso que eu queria ouvir. Leia aí, querido. O que diz aí? Se temos fé em Deus, é importante que a tenhamos genuinamente, independentemente das circunstâncias, naquilo que falamos, pregamos e demonstramos, nisso seremos testados. Quando realmente formos submetidos ao teste da fé, o que acontecerá? Qual será o resultado do teste? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Querido, Jó foi posto a um teste de fé. Olha só, a gente aqui, querido, hoje tem $500 na conta. E vem um filho do Satanás e clona a nossa conta. E desaparece $300 dali. Você já fica revoltado, já liga para o banco: pelo amor de Deus, sumiu $300 da minha conta. E aí você já começa a resmungar, espernear e começa a xingar. E você não sabe nem quem é. E você já está xingando a mãe do homem que... amaldiçoando a terceira descendência do homem que clonou sua conta e tudo, e bate aquele desespero, e vai entrando aquela aflição no teu coração, por causa de pouco, querido. E aqui Jó era um homem, vamos botar assim, bilionário, e Deus simplesmente diz assim para o diabo: vai lá, tira tudo dele, vai lá e tira tudo. Quero ver se ele vai falar alguma coisa. Ponto 3. Suportando o dia mau. E aqui vem o primeiro teste, querido. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Quando veio o mensageiro a Jó, ele disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda, olha só, querido, desgraça atrás de desgraça. Falava-se ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó
levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e fez o quê? Olha aí, querido. Desgraça atrás de desgraça. E a Bíblia diz que Jó fez o quê? Adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Querido, Jó perdeu tudo. E aqui, perdeu até os filhos. Perdeu tudo. Perdeu tudo, tudo, tudo. Perdeu os filhos. Querido, hoje a gente sabe o que é isso. Toque em qualquer coisa que você tem. Tire tudo seu, tire seu dinheiro, tire seu carro, sua casa, tire tudo. Mas agora vem alguém e diz assim, que tocou num filho ou numa filha sua. Se é uma mãe, ela vira um urso, ela vira um leão, ela vira um bicho que não tem descrição na face da terra. Tudo por causa daquele filho. A lei natural é que o pai morra primeiro, mas quando acontece isso, que um filho morre primeiro do que um pai ou do que uma mãe, Jó ficou arrasado com isso, querido. Diz assim, Jó nem ligou. Querido, Jó ligou. Jó ficou arrasado. Eram seus filhos. Imagina um pai que levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos, com medo de eles terem pecado a Deus. Era um pai que se importava. Amém? Era um pai amoroso, era um exemplo de pai, era um exemplo de marido. E aí chega uma notícia dessa, depois de tanta desgraça, diz assim, todos os teus filhos morreram. E ainda assim ele vai, se joga no pó, raspa a cabeça e adora. E ainda diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, e às vezes a gente perde pouca coisa e a gente começa a questionar Deus. Deus, o que é que está acontecendo, Deus, comigo? Está tudo dando errado. Está tudo dando errado, não está nada dando certo. A minha vida está uma desgraça. A minha vida está uma desgraça, não consigo arrumar trabalho, eu não consigo arrumar dinheiro, eu não consigo arrumar um emprego, eu não consigo, Deus, nem arrumar uma namorada, está difícil, Senhor. Pelo amor de Deus. E ao irmão só falta raspar a cabeça, querido, e jogar pó. Né? E entra aquele desespero. Querido, isso não é nada. Isso não é nada comparado ao que Jó perdeu aqui. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E outra versão diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, se você segue algum evangelho, ou você foi a algum lugar, e alguém te disse assim, vem para Jesus, que você não vai ter mais problema. Vem para Jesus, que tudo vai dar certo. Vem para Jesus que você não vai ter mais tribulação. Vem para Jesus que a tua vida vai ser um mar de rosa. Querido, feche sua Bíblia e sai correndo pela porta dos fundos. Fecha a tua Bíblia e vaza dali, querido. Porque isso é mentira. A Bíblia de Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém?
Nós vamos passar, querido, por tribulação, nós vamos passar por aflição. Mas o que importa é se nesse momento nós vamos conseguir ser igual a Cristo. Ponto 4. Levado ao extremo. A fé, a flor da pele. E aqui começa o segundo teste de Jó. A fé, a flor da pele. O que é a flor da pele, querido? É aquilo que te leva, vamos dizer assim, nossa, é aquilo que te faz descer da cruz, né? Você está lá pregadinho na cruz, lá com Cristo, né? Oh, Jesus, só o teu sangue. Aí acontece aquilo e diz assim, não, agora. Aí você já vai dizer assim, pelo amor de Deus, agora eu vou arrancar esse prego daqui, eu vou arrancar o outro, eu vou descer dessa cruz aqui agora, ele vai ver quantos paus faz uma canoa, né? Você é levado ao extremo, a flor da pele. Jó 2, de 1 a 13. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante ao Senhor, olha só, outra corte. Amém? Veio também Satanás entre eles apresentar-se ao Senhor. Lá vem o diabo de novo, intrometido, cheio de gracinha, né? Ele é assim, querido. Ele é assim, ele é cheio ele é cheio de arrumação. Enquanto ele puder te acusar, ele vai estar lá. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vem? De onde tu vem, diabo? Né? Vamos botar assim. Né? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Não faz eu rir não, gente. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua... Olha só, Deus falou para Satanás a mesma coisa, e aí ele acrescentou, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Olha só o que Deus está dizendo. Que ele fez o que fez com Jó, porque isso a gente pode entender como uma barganha, certo? Assim, falando em termos. Porque Deus diz assim, eu fiz o que fiz com ele porque você me incitou, ou seja, você me desafiou, dizendo que se eu fizesse ele ia blasfemar, ele ia errar. Mas, mesmo assim, ele conservou a sua integridade. Embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Ou seja, Jó não fez nada para merecer aquilo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aqui, querido. Sabe, quando a gente diz assim, aquele homem pode ter tudo que o dinheiro possa comprar. Mas se hoje ele pega um câncer, ele dá tudo que ele tem para ser curado daquele câncer. Querido, pode te tirar tudo que você tem materialmente. Se Deus quiser te abençoar novamente, você trabalha e conquista de novo. Mas quando toca na saúde, querido, quando toca na saúde, quando você vai no consultório do médico, e às vezes ele diz para você assim, o que você tem não tem cura. Aí é a hora que o homem treme na base. Quando ele levanta da cadeira, a perna até fica meio fraca, falta força no joelho.
Estende, porém, a mão. Olha só, aí lá vai Deus de novo. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Satanás, vai lá. Jó já não tem mais nada. Jó já está pobre, miserável, perdeu filho, já está sem nada. Mas ele continua vivo. E ele continua fiel. E aquilo irritava ao diabo. Porque o objetivo do diabo não era ver Jó pobre. O objetivo do diabo era ver Jó longe da presença de Deus. Esse é o objetivo do diabo, querido. Não é te ver pobre, ele está pouco ligando para o que você tem ou para o que você deixa de ter. O objetivo de Satanás é te ver longe da maior riqueza que o homem não pode ter, que é a presença de Deus, que não é comprada, é dada através da graça, através do sangue e do poder que há no nome de Jesus. Essa era a raiva do diabo. Só o dinheiro, ele estava pouco se lixando. Ele foi de pouquinho pelas beiradas até chegar no alvo que ele queria. Afastar Jó da presença de Deus. E aí ele vai e diz assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua própria vida. Ou seja, se você tocar na saúde de Jó, eu tenho certeza, Deus, que ele vai considerar a vida dele mais preciosa do que te servir. É isso daqui, parafraseando para você. E aí Deus vai e diz assim: ok, toca-lhe nos ossos e na carne, só não tira a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha só. Jó, sentado em cinza, tomou um saco para com ele, um caco, para com ele raspar-se. Querido, Jó não tinha mais nada. Talvez só o que tinha sobrado era os cacos da casa, do telhado. E aí ele ali cheio, em outras versões diz feridas. Jó, a Bíblia diz que ele ficou cheio de ferida. E não era feridinha, querido, daquela que você acostuma passar o metiolate lá e fica tudo bem no outro dia. E você passa o Neosporin e no outro dia está sarando. A Bíblia diz que era tumores malignos. Tumores malignos. E a Bíblia diz que ele pegou um caco para com ele raspar-se. Imagina a cena, querido. Você cheio de ferida pelo corpo, sem nada mais, na miséria. E aí é tanta ferida, tanto sofrimento, que você não aguenta e começa a se raspar com caco de telha. Querido, eu quando era pequeno, eu fiquei em desespero, porque eu dormi tão bonito um dia. Aos meus 12 anos eu estava tão pleno, eu dormi. E no outro dia eu acordei com o corpo coberto de bolinha vermelha. Sabe? E aquilo coçava, querido. Coçava, e eu gritava, eu entrei em desespero, eu gritava: mamãe! Estava eu e o Kiko: mamãe! E aí eu ficava me coçando, entrava em desespero, e aquele negócio, quem já teve catapora, sarampo, essas coisas aí, querido, já está entendendo? Você não passou nem perto do que Jó passou, querido. Por aí você tira o nível de desespero. E Jó se coçava com caco de telha, com caco de coisa.
Imagina, o sangue deve descer, misericórdia. Sentado em cinza. 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus. Em outras diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas lhe respondeu: falas como qualquer doida, né? Mata logo essa maluca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só, querido, o homem já estava na situação perrenha, sabe? E aí a Bíblia diz que a mulher dele chega lá e diz assim: você ainda continua na sua fé? Ou seja, você já perdeu seu dinheiro, já perdeu todo o seu patrimônio, já perdeu teus filhos, agora tu já perdeu tua saúde, está quase para morrer, e tu ainda continua indo para a igreja, tu ainda continua servindo a Deus, você continua sendo crente, depois de tudo isso que aconteceu. Faz o seguinte, meu amor, amaldiçoa teu Deus e morre, ou seja, blasfema, resmunga, murmura contra Deus e aceita a morte, aceita a derrota. Querido, nós como homens, muitas vezes eu li essa palavra aqui, essa passagem, e eu disse assim: que mulher maldita. Às vezes eu li isso daqui e eu disse assim: meu Deus, eu acho que o pior castigo foi na ferida não. Eu acho que o pior castigo foi ter levado tudo e não ter levado essa mulher. Talvez esse tenha sido o pior castigo de Jó. Mas, querido, eu estava lendo essa semana e Deus falou ao meu coração que a mulher de Jó não era uma mulher má. Apesar de ter falado isso, era uma mulher apenas mal orientada. Sabe por quê? Porque mesmo nessa situação aqui, ela ainda estava do lado de Jó. Sabe, é natural a gente ler e dizer assim: meu Deus, como eu falei, era primeiro, antes de ter levado a jumenta e o camelo, já levava essa mulher primeiro, né? Que eu acho que ali Jó já teria começado a adorar, se fosse ela a primeira. Mas, querido, era apenas uma mulher mal orientada, uma mulher mal discipulada, uma mulher com uma fé talvez danificada por causa do... Imagina, uma mulher perder os próprios filhos, uma mãe perder os próprios filhos. A dor emocional que essa mulher tinha passado era enorme. Sabe? E aí não nos dá o direito de culpar ela, talvez, pelo que ela falou. E aí, quando eu li isso daqui, Deus falou ao meu coração e disse: essa era uma mulher fiel ao seu marido. Porque mesmo depois de ter perdido tudo, ter perdido os filhos, e o seu marido está sentado em cinzas, se coçando com um pedaço de caco, ela ainda estava lá. Mas aquela situação de ver o próprio marido chacoalhou tanto ela mais ainda, que ela ficou com o coração, como a pastora Nilka disse aqui, amargurado com Deus. E às vezes quando o nosso coração está amargurado, sai pela nossa boca coisas que não deveriam sair. Sai palavras, sai frases para Deus que não é aquilo que realmente nós queríamos ou deveríamos falar para Deus. E da boca dessa mulher aqui, de tanta amargura, de ver talvez o seu marido ali, tão exemplar, um bom pai, daquele jeito ela diz assim: você ainda está seguindo Deus, amaldiçoa,
Quando ela diz assim, amaldiçoa teu Deus, eu acho que ela estava dizendo assim, Jó, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver você passar por isso. Larga isso, abandona esse Deus, porque ele não existe, e se ele existe, ele é mau, e morre. E aí Jó, da maneira dele, claro, eu não falaria desse jeito com a Joyce, né? Jamais. Que você tem amor à vida, querido, né? Use bem suas palavras, né? Mas Jó vai e diz assim, tu fala como qualquer doida. Eu li uma outra versão que diz assim, você fala como uma maluca. Se Deus me deu o bem, também Ele não daria o mal. O pacote é completo, querido. O pacote é completo. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se com ele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, olha só, Jó estava irreconhecível. Ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Aqui há uma lição, querido. Às vezes o silêncio, na hora que Deus está tratando com alguém, é melhor do que muitas palavras. Sabe? A Bíblia diz que eles viram que Jó estava sofrendo tanto, que era tanta dor, que só em eles estarem ali, ao lado de Jó, era o suficiente. Sabe? E às vezes Deus está tratando com alguém, e a gente chega lá e diz assim, eis que te digo, varão, está passando pela prova, dá glória a Deus, e você começa a falar, querido, deixa Deus tratar. Às vezes só o que a gente tem que fazer é sentar do lado e ficar calado, e deixa a pessoa ser tratada por Deus. E a Bíblia diz que esses homens chegaram ali e eles somente sentaram por quantos dias? 7 dias. 7 dias sem falar nada. Tu dizes, Edinho. Ei, amém. Ponto A. Tentados a murmurar. Jó 3, de 1 a 3. Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó, pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Isso daqui foi logo no comecinho, querido, quando Satanás tocou na carne, no osso de Jó, nos ossos de Jó. Ele diz assim, ele começa a amaldiçoar o seu dia, tentado a murmurar. Veja que ele não murmurou contra Deus. Amém? Leia o livro de Jó. Ele diz o quê? Maldito o dia que eu nasci. Olha só. Você é capaz de falar isso? Às vezes a gente diz, rapaz, eu não sei nem por que eu nasci, cara. Né? Só problema, só pancada, só cacetada na cabeça, nada dá certo. Para que eu vim para esse mundo? Não sei para que eu nasci, tudo dá errado. Nada para mim dá certo. E aí Jó vai isso daí e diz assim, pereça o dia que nasci e a noite que se disse, foi concebido um homem.
Ou seja, não era para me ter nascido, de tão desesperado que estava Jó. A experiência com Deus que produz o resultado final da fé. Isso aqui tudo foi experiência. Esse aqui é o ponto principal da mensagem, querido. Experiência com Deus. Experiência com Deus. Fé não é algo que você lê num livro ou numa enciclopédia e você termina de ler e levanta da mesa e diz assim: agora eu tenho fé em Deus. Não é somente algo que você vem todo domingo para a igreja, escuta o pastor falar, fala, e aí você volta para casa e diz assim: agora eu tenho fé em Deus. Agora eu tenho uma fé inabalável porque eu estou ouvindo todo domingo. Fé inabalável é algo que vem através de experiência. E experiência com Deus. Jó estava tendo uma experiência pessoal com Deus. E ainda que seu corpo tivesse debilitado e fraco, e ainda que ele tivesse perdido tudo, mas a sua fé, o que ele não enxergava, estava dia após dia sendo fortalecida. Romanos 5:3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? E o C diz aí, a fé que gera humildade. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Olha só, querido. Se você ler o livro de Jó, você vai aprender muita coisa. Mas ele passa bastante tempo sentado, desse jeito, conversando com seus amigos. E os seus amigos falam, e ele fala daqui. E falam de lá, e ele fala daqui. E aí seus amigos, uma hora, apoiam Deus e acusam Jó. E aí depois eles começam a apoiar Jó e acusar Deus. E aí fica naquilo. Mas Jó em nenhum momento peca contra Deus. E até uma hora que Deus levanta do trono, diz a Bíblia, e diz assim: Jó, agora a gente vai parar para acertar. E aí Deus começa a falar com Jó. E quando Deus começa a falar com Jó, porque Jó ficou no silêncio, querido. Deus fez tudo isso com ele e deixou ele no silêncio. Até a hora que Deus diz assim: agora eu vou dirigir a palavra a você, Jó. E quando Deus fala com ele, aí Jó vai e diz assim: se fosse eu teria dito na hora: agora? Né? Agora que tu vem falar comigo? Depois de tudo isso? Muito engraçadinho você, né, Deus? Cara de pau. Agora já começa aí. Mas Jó, na hora que Deus começa a falar com ele, querido, ele vai e diz assim, e ele responde ao Senhor: sou indigno. Olha só. Depois de tudo que passou do jeito que estava, Jó vai e diz assim: eu sou indigno. O que eu poderia responder para ti, Deus? Ponho a mão na boca. Querido, minha mãe dizia assim: quando um fala, burro baixa a orelha. Quando Deus fala, às vezes a gente quer retrucar com Deus, falar de volta. Mas Jó, quando Deus falou, ele disse assim: eu ponho a mão na boca, ou seja, eu calo. Uma vez eu falei, ele disse assim: eu falei e não replicarei. Aliás, 2, mas não vou falar mais nada. O que tu falar agora, Deus, está falado.
Sabe? Você diz assim, é difícil, querido. É difícil passar por tudo isso e não ser tentado a murmurar, sabe? É difícil passar por tudo que Jó passou e ficar calado. Eu não estou dizendo que você vai conseguir ou que é para você fazer isso daqui ao pé da letra. É impossível, querido. Humanamente falando, é impossível passar pelo que Jó passou e não falar nada. Eu falo. Você fala. O homem mais santo nessa terra, ele vai falar algo. Ele vai replicar algo. Querido, ninguém aqui nessa igreja tem, eu acredito, a paciência de Jó. Ninguém chegou a essa estatura ainda, pelo menos eu acredito. A gente vai falar, querido. A gente vai falar, vai passar por uma situação, a gente vai abrir a nossa boca, a gente vai falar, mas o mais importante é a gente reconhecer a nossa humildade, ser humilde perante a presença de Deus. Quando diz assim, Deus, não falo mais nada. O que você falar, ponto final. E aí, no ponto 5 diz assim, te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Aqui a gente já deu um pulo lá para o final do livro de Jó, querido. Essa é a parte mais bonita de toda a história. E aí Deus levanta, como eu falei, do seu trono e fala com Jó. E aí Deus começa no seu coração, Deus decide a restituir, a reconstruir tudo aquilo que Jó tinha perdido. Jó 42, versículo 1. Lê aí comigo, diz assim. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você conhece uma música? Eu conheço uma música bem antiga, que diz assim. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sem lutas e tribulações eu tenho que passar. Te peço forças para continuar a crer e a confiar. Aí eu não lembro, lembra ali? Que tens, Pai, por mim, e tribulações eu tenho que passar. É alguma coisa assim a música, mas bem bonita. A música é mais velha do que eu, querido. Você quer que eu faça o quê? Essa música já existia quando o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Eu só lembro de ter escutado, sabe? Mas foi inspirada daqui. Carlinhos, olha aí, Carlinhos. Não falei nada, hein? Ponto. E 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, querido. Antes eu conhecia de ouvir falar. Tem outra que diz assim. Antes eu te conhecia, tá, essa já é mais nova, ó, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho,
meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Se conheces meu coração, Senhor, sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E aí Jó fala isso para Deus, querido. Antes eu te conheci, olha, eu fazia sacrifício para ti, Deus. E eu não sabia realmente quem você era. Eu levantava holocaustos e eu te obedecia. Eu era fiel a ti. Porém, eu não sabia quem tu era, eu só te conhecia como Deus soberano. Mas agora a gente está assim, ó. Carne e unha agora. Agora aqui, ó, papai, ó, filhinho, nós dois aqui, Deus, agora, ó, não tem para ninguém. Antes era só, Deus, 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 porque meu pai falou, porque minha mãe falou. Mas agora eu ando contigo, agora eu sei quem tu és. Querido, os nossos filhos, você pode falar de Deus até você morrer para eles. Entenda isso. Mas se eles não passarem por uma experiência pessoal com Deus, o coração deles nunca vai ser transformado verdadeiramente. É necessário que os nossos filhos, é necessário que as nossas filhas, é necessário que eu fale sim da palavra de Deus para Jade, para Jasmine, é necessário que eu inculque isso na cabeça delas, que às vezes me considerem até como radical, como chato, careta, weird, né? Mas é necessário que um dia, aqui ou qualquer outro lugar no quarto dela, é necessário que lá um dia o Espírito Santo de Deus desça sobre a vida delas e elas comecem a chorar sem saber por que estão chorando. E Deus comece a falar. Sabe, é necessário que um dia em qualquer lugar ela esteja ali à beira da morte, ou alguma coisa aconteça, e aí Deus vai lá e põe a mão e interfere. E aí, naquele momento, ela vai dizer assim: esse é o Deus do meu pai, que ele tanto falou. Agora eu sei quem é Deus. É necessário ter essa experiência pessoal, querido. Jó servia a Deus, ele era íntegro, fiel e reto a alguém que ele não conhecia realmente. E agora, depois de tudo isso que ele passou, você acha que ele vai continuar sendo o quê? O dobro do que ele era. É necessário que os nossos filhos passem por essa experiência. Sabe, deixa eu dar um exemplo aqui, bem lógico para você. A pastora Nilka aqui e a tia Su. Vem cá. Tia Su, olha só. Quando você anda com Deus, sem realmente saber quem Ele é, eu não sou Deus, misericórdia, Deus, mas é um exemplo, tá bom? Isso daqui. Deus, seu filho. E aí você anda com Deus aqui. E com teu filho. É necessário, querido, que um dia... É isso daqui que acontece, na verdade. Deus, você e seu filho. E você anda aqui com Deus. E você vem arrastando o teu filho contigo. E aí, Deus fala aqui, eu digo assim, falo algo para você e você repete para o teu filho. Eu falo algo para você, você repete para o teu filho. Eu falo algo para você, você repete para o teu filho. E até esse momento aqui,
eu sou o Deus de quem? Da mãe, do pai? Mas é necessário que um dia isso daqui aconteça. É necessário que o teu Deus saia daquele lado lá e venha para cá. E aí, quando isso daqui acontece, essa criança que você estava segurando a mão antes, começa a ser realmente transformada. E agora, para ela, não é só mais o Deus do pai e da mãe. Para ela, agora eu passo a ser o Deus dela. Um dia, essa figura aqui vai sair da cena. E aí vai ficar isso daqui. Você está entendendo? Você está entendendo o que é uma experiência pessoal com Deus? E aí depois vai vir mais um ali do lado. E é necessário que essa criança que agora cresceu entenda que ela tem que fazer o que um dia foi feito com ela. Que ela assuma o lugar da mãe e que Deus passe a ser o Deus da filha e do filho dela. Amém? Bem simples, querido. Se isso não acontece, acontece então o que acontece nos dias de hoje. Quando o seu filho tiver 18 anos, sabe o que ele vai fazer? Depois que sair de casa, ele vai sair da igreja. Simples. E aí você diz assim, sair da igreja não é o pior. O pior é abandonar a Deus. Jó sabia disso. Jó passou por isso. Essa foi a experiência pessoal de Jó. Olha aqui, a experiência de andar perto de Deus nos traz a verdadeira amizade de Deus. Traz a verdade plena de Deus e traz a prosperidade abundante de Deus. E tudo que antes era muito aos nossos olhos passa a ser nada diante daquilo que Deus tem guardado como recompensa para aquele que permanece fiel em fé e no Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. A experiência de Deus te faz, a experiência com Deus, ela te faz completo. A experiência com Deus, ela te faz completo. Jó tinha tudo, porém ele não era completo. Jó tinha tudo, mas algo lhe faltava. Então, assim, Jó era um homem fiel, amém. Era um homem íntegro, amém. Era um homem próspero, amém. Era um homem reto, amém. Era um homem admirado por Deus, amém. Porém, não era completo, faltava algo para Jó, faltava experiência de vida, faltava experiência com Deus. É isso que Deus quer nos chamar, querido, hoje, para ter experiência com Ele, experiência de vida. Amém? Conclusão, para a gente terminar. Jó 42, de 10 ao versículo 17. Mudou o Senhor a sorte de Jó, a quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Ou seja, Deus lhe deu o quê? O dobro. O dobro. Querido, esse homem aqui no começo, a Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas. Então agora ele tem 14.000 ovelhas. 3.000 camelos. Agora ele tem 6.000. Vai fazendo o cálculo depois na tua casa, para te ver. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Aí vai, ó.
6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Você acha que era outra mulher aqui? Só voltando para ela de novo. Pensa que eu esqueci dela, né? Uma mulher dessa você não esquece facilmente, querido. Essa mulher é uma mulher inesquecível. Voltando para ela. Deus deu de novo para ele filhos e filhas. E não foi com a outra, não. Foi com ela de novo. Olha só, aqui fala muito. Deus restituiu o coração dessa mulher, querido. Uma mulher que chegou ao ponto de querer amaldiçoar a Deus de tanta amargura que ela passou na vida. Deus vai lá, e porque aqui a gente entende que Deus só restituiu Jó. Querido, a palavra de Deus é muito mais profunda do que a gente consegue ler. Deus restitui aqui um casamento, querido. Deus restituiu um casamento, Deus restituiu uma família, Deus restituiu o coração inteiro de uma mulher amargurada. Deus dá filhos de volta para ela. Restitui a casa dela em dobro. Tudo que ela havia perdido. Agora essa mulher é uma mulher feliz novamente, é uma mulher alegre, sorridente. A fé dela agora foi fortalecida através de quê? Através do homem da casa, através do varão. Entenda isso, querido. Você como profeta da sua casa, como sacerdote da sua casa, a sua experiência com Deus tem o poder de transformar toda a sua casa. É isso que a palavra está dizendo. A experiência que Jó teve com Deus foi tão poderosa que transformou a vida da sua esposa, transformou a vida dos seus servos, transformou a sua prosperidade, transformou os seus bens, transformou tudo. A experiência foi chocante, dizendo assim, foi fantástica. Como alguns sabem aí. Chamou o nome da primeira filha Gemina, o da outra Késia e o da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Querido, isso daqui tipo assim, as filhas de Jó eram as mulheres mais bonitas daquela terra. Aí Deus também, querido, quando põe para ver do outro lado, querido. É para não deixar nada a desejar, né? E assim, Jó, eu vou te dar 3 filhas, mas ó, as filhas que eu vou te dar, Jó, nessa terra aqui, pelo menos, não tem ninguém que chega perto delas. Vai ser, ó, rapaz, não tem nem palavras para te dizer, Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Olha aí, novinho. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Então morreu Jó, velho e farto de dias. Querido, a bênção de Deus foi completa na vida de Jó. Morreu, velhinho, mas farto de dias. Com uma família já próspera, uma família abençoada, sabe? Ao ponto, se você só abrir no parênteses, as mulheres não costumavam ter herança no meio dos homens, as filhas mulheres, querido. Elas tinham que depender de com quem elas casassem para poder ter alguma coisa. A herança era principalmente dos homens. Mas aqui diz que Jó deu para elas herança entre os filhos homens. Ou seja, até o parâmetro que Jó tinha, Deus transformou. Deus mudou. Deus entrou na casa de Jó e disse assim, Jó, eu vou mudar até o parâmetro dentro da tua casa.
para que todo mundo seja abençoado. Ninguém vai ficar sem ser abençoado, até as tuas filhas que não têm para receber herança, até elas vão receber, de tão próspero que você vai ser. Amém? Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Amém? Deu para entender a palavra? Amém? Para terminar aqui, eu sei que não está no seu boletim. Na vida de Jó, querido, quando eu disse assim que não era completo, mas depois dessa experiência, Deus completa a vida de Jó de tal maneira. A mesma coisa acontece conosco quando nós realmente passamos pela experiência pessoal com Deus e Ele nos faz completo. É quando o Espírito Santo de Deus realmente entra dentro do homem, de uma mulher, e Ele transforma tudo que há ali, tira tudo que é velho, perde tudo que você tinha, e aí Deus começa a fazer tudo novo. Deus começa a fazer tudo novo. Presta atenção, a Bíblia diz que Deus deu 3 filhas para Jó. 3 filhas para Jó. Deus falou algo para mim que essas 3 filhas é a representação do Espírito Santo na vida de Jó. De tão completo que ele foi. Gemima, sabe o que significa? Pomba, símbolo de paz. Késia, tempero com aroma doce. Querem-Apuque, esplendor, brilho, beleza. Deus restitui a Jó o espírito da verdade. Deus dá a ele um espírito que traz paz, um espírito que é doce, e aí ele traz a ele um espírito que é belo, que é lindo. Deus faz tudo completo, querido. Deus faz tudo completo. Deus coloca na vida de Jó tudo. Restitui sua casa, restitui seus servos, restitui a sua mulher, antes amargurada, sofrida, abatida pela situação. Deus vai lá e levanta uma mulher nova e a ela dá filhos. Tudo porque um homem resolveu se posicionar diante de Deus. A gente teve o seminário dos homens um dia desse. E se você estava lá, você entende o que eu estou falando, você aprendeu, né? Foi lido uma estatística lá, que quando um filho se converte, alguma porcentagem, eu não lembro o que era, alguma porcentagem daquela casa só vem para Jesus. Quando a esposa se converte, uma pequena porcentagem da família se converte, mas quando o homem da casa se converte e vem verdadeiramente para Cristo, mais de 70% de toda a família se converte. Olha só, querido. E Deus te chama hoje o ministério de louvor. Queria chamar vocês para cá em nome de Jesus. Então hoje, querido, o que Deus nos chama é isso. Há uma experiência pessoal. Há uma experiência de fé. Como eu disse, nós vamos passar por tribulações? Vamos. Nós vamos passar por luta? Nós vamos. Nós vamos passar por angústias? Nós vamos. Vai chegar dia que talvez a gente esteja igual o Jó, caçando um caco de alguma coisa, caçando alguma coisa para se coçar, porque as feridas são muitas. A vida nos machuca tanto que é insuportável às vezes as feridas, mas Deus quer restaurar. Deus quer fazer algo novo. Amém? Deus quer fazer algo novo. Diz para o teu irmão assim: Deus quer fazer algo novo na tua vida. Você já vivia, mas Deus quer que você viva algo novo. Deus quer que você viva algo novo, querido. Deus quer te prosperar. Deus quer te dar riquezas. Deus quer te dar os camelos, se você também quiser ter camelo. Se você quiser ter boi, vaca, jumento, é a seu critério. Deus pode te dar também. Mas esse não é o principal, esse não é o alvo.
Isso não é o que o diabo queria tirar de Jó, como nós lemos aqui. O que o diabo queria tirar de Jó era a presença de Deus. E ele tentou de todas as formas possíveis. Mas Jó se permaneceu firme, querido. Amém?